Bom dia, gente peregrina. Saudade de vocês. Professor, o senhor disse que os judeus inventaram o diabo depois que os sacerdotes tomaram o poder, mas que só criaram o mito mesmo do diabo no século II com o livro de Enoque. Então, se eles inventaram o diabo somente depois do cativeiro babilônico, e ainda assim, somente depois que os sacerdotes tomaram o poder, e ainda assim, somente depois de muito tempo, de muita reflexão, isso significa que não tinha mal antes disso? Antes a vida era maravilhosa e não tinha nada de mal acontecendo, nada de ruim acontecendo? A pergunta faz todo sentido porque o papel psicológico, sociológico do diabo é explicar as coisas ruins que acontecem. A vida é um caminho de desgraças. Algumas pessoas dão sorte, têm uma vida boa. A maior parte tem uma vida miserável. É uma caminhada de pequenas alegrias recheadas de grandes sofrimentos. Justifica-se, então, que esses sofrimentos sejam explicados através do diabo. Como a gente vive num período pós-diabo, não no sentido de depois do diabo, mas depois da invenção do diabo, a explicação das coisas ruins que acontecem são feitas assim. Deu uma topada, foi o diabo. Uma dor de dente, foi o diabo. Um desemprego, foi o diabo. Um chifre, foi o diabo. Aí assim sucessivamente. Então, ok, o argumento é bom porque se o diabo foi inventado, e depois que o diabo foi inventado, explicam-se as coisas ruins que acontecem na vida da gente por meio do diabo, então faz todo sentido que se imagine que antes da invenção do diabo não houvesse coisas ruins acontecendo. Não é o fato. Aconteciam coisas ruins. Mas então, como se explicavam as coisas ruins? Pois é preciso que a gente então retroaja ao período não antes da criação do diabo. Porque a criação do diabo é um efeito secundário a uma outra criação, que foi a criação da doutrina de que Deus é bom. Isso é uma invenção muito recente, feita inclusive pelos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Até esse momento, os deuses, logo Yahvé, logo o Deus dos sacerdotes, não era nem bom nem mal. Ele era livre, soberano, com duas faces. Ele tanto podia fazer o bem, quanto podia fazer o mal. Isaías 45, 7 diz com todas as letras, né? Eu sou Yahvé, eu faço Ra, eu faço Shalom. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Aí está um texto muito esclarecedor, Isaías 45, 7. Vou traduzir a primeira linha. Eu faço a luz e eu crio treva. Eu faço luz e eu crio treva. Eu faço paz e eu crio desgraça. Eu, Yahvé, faço tudo isso. Ou seja, quem é que faz luz e quem é que faz shalom? Yahvé. Quem é que cria treva? Quem é que cria a desgraça? Yahvé. Nessa formulação que corresponde à teologia que vigora no período de transição, até o limite do período de transição, para a ideia de que os deuses não podem fazer o mal, só o bem, ou então não podem fazer o bem, só o mal, é a teologia que a gente poderia chamar de integral, holística. Ela é unicista, ela não é dualista. Na teologia dualista, mal e bem são coisas irreconciliáveis,
não podem provir da mesma fonte, como diz o Novo Testamento, que já é construído dentro da teologia dualista. Da mesma árvore boa não pode sair fruto ruim. Bem, não pode depois que você inventa que da árvore boa só pode vir fruto bom. Na prática, você sabe que de uma árvore boa pode vir fruto estragado, fruto podre. Qualquer pessoa com 2,5 neurônios e um dos outros 2 ser meio cambeta, sabe que você pode ter uma árvore, ela vai dar fruto e o fruto pode vir estragado, com bicho. Isso é uma tolice completa. Então, antes do dualismo, antes da ideia de que ou Deus é bom ou Deus é mau, porque ele não pode ser bom e mau ao mesmo tempo, imperava a ideia unicista de que os deuses eram bons e maus. E como então se considerava? Se considerava que tudo o que acontecia na vida era prerrogativa do Deus, dos deuses. Eles podiam tanto fazer uma coisa boa para você, quanto fazer uma coisa má para você. Porque as coisas da natureza são assim, é muito racional, né? O mar, por exemplo, ele pode te dar comida, mas você pode morrer afogado. A floresta pode te alimentar, mas pode te matar. Uma tempestade pode te dar água, mas também pode inundar a região onde você mora. A natureza não é boa nem má. A natureza é a natureza. Os deuses não são nem bons nem maus. Os deuses são os deuses, na ótica da teologia anterior ao dualismo. Nesses casos, havia deuses, deusas, seres celestes, que eram mais propensos, mais inclinados a uma personalidade travessa do que outros. Você tem, por exemplo, uma divindade da fertilidade. Ela tende a ser concebida com muito mais caracteres de bondade do que caracteres de maldade. Vai ter características de maldade também, porque tudo que envolve agricultura pode dar errado. Uma nuvem de gafanhoto, uma seca. Então, mesmo os deuses da fertilidade, que estão de algum modo relacionados à agricultura, também são concebidos como entidades que podem, de uma hora para outra, mudar de humor. Mas pense uma divindade da cura. Uma divindade da cura, ela é muito mais nervosa, porque quem lida com doenças está próximo dos doentes. Então, as divindades da cura eram compreendidas como mais ambíguas do que divindades de fertilidade. E no extremo oposto, você terá as divindades, por exemplo, guerreiras. Uma divindade guerreira não é uma divindade boazinha. É uma divindade que pode fazer o bem, mas, sobretudo, o mal, a desgraça. Porque você não vai querer que um lutador goste de brincar de amarelinha. Você imagina que um lutador é alguém que passa o dia lutando, brigando, treinando. Então, ele tem uma inclinação natural para a violência. Não há espaço aí para diabo. Os conflitos das pessoas se dão com esses deuses na sua fase, no seu momento do dia, de inclinação para a desgraça. Uma mudança de humor, um acontecimento que o aborrece, e assim por diante. Nessa cultura, muitas das coisas ruins que acontecem na vida das pessoas eram atribuídas até a coisas que a divindade tinha feito, que numa outra situação não faria. Por exemplo, pense em alguém concebendo a ideia de que a divindade está com raiva do povo e aí decide, por qualquer razão, castigar alguém e arruma um jeito, uma desculpa para castigar o povo. É o texto de 1 Samuel, quando Yahvé quer castigar o povo e incita Davi a contar o povo. Davi conta o povo e aí o povo é castigado porque Davi contou o povo. Mas foi Deus que mandou Davi contar o povo. Numa cultura não dualista, em que se espera qualquer coisa da divindade, seja Shalom, seja Ra, seja a luz, seja a treva,
Isso é esperado. Por que é que Israel vai mudar de ideia? Porque de uma cultura em que os deuses eram bons e maus ao mesmo tempo, agora os israelitas, os judaítas vão, na verdade os judaítas, porque os israelitas foram para o saco antes, mas os israelitas vão desenvolver a concepção de que Deus só é bom por conta da civilização persa. Os persas desenvolveram a doutrina de que há deuses bons e há deuses maus. Há um deus bom, Ahura Mazda, e há um deus mau, Arimã. E daí vai advir toda sorte de teologia dualista. A batalha do bem contra o mal, a batalha final do bem contra o mal, o castigo do Deus mau, dos ajudantes do Deus mau e dos homens que seguem o Deus mau no dia do juízo final. A vitória, então, do bem contra o mal nessa batalha final. O lançamento, o castigo do Deus mau, dos ajudantes do Deus mau e dos homens que seguem o Deus mau no Lago do Fogo. Tudo isso é a doutrina persa, que também, posteriormente, o judaísmo da sinagoga e os fariseus vão, e os cristãos vão incorporar. O judaísmo da sinagoga são os fariseus. Os fariseus e os cristãos vão incorporar. E é inclusive a doutrina da igreja hoje. Mas tudo isso foi desenvolvido porque se criou a ideia de um Deus mau. Quando você tinha a ideia de deuses bons e maus ao mesmo tempo, não há uma batalha do bem contra o mal. Pode haver uma batalha dos deuses, mas não do bem contra o mal, porque o bem e o mal estão no mesmo coração, no coração dos deuses. Quando os persas inventam o Deus bom e um Deus mau, e os dois lutam, a pergunta que você faz é: até quando eles vão lutar? Porque a explicação das coisas ruins que acontecem na vida das pessoas deriva do fato de se estar explicando essas coisas ruins por meio da ideia de que é uma briga entre o Deus bom e o Deus mau. Aí a pergunta imediata é: e quando essa briga vai terminar? Porque eu quero parar de sofrer. A explicação é óbvia. Eles vão inventar um dia em que essa briga terminará. Assim como eles inventam a briga, o Deus bom contra o Deus mau, eles inventam o fim da briga. Os sacerdotes de Jerusalém se deixarão influenciar por esta doutrina, mais tarde os fariseus também, e vão desenvolver a ideia que vai culminar na compreensão de que tem o Deus bom, Yahvé, e os diabos. Aqui a gente deveria se perguntar se num primeiro momento eles não cogitaram a ideia de defender a ideia de um Deus bom e um Deus mau. Se foi assim, isso pode estar perdido na tradição. O que está positivamente na tradição é o resultado desse processo, que começa no século V, talvez final do século VI, início do século V, mas a rigor século V, e vai culminar 300 anos depois, no século II. No século II, então, a história está montada. Tem o Deus bom e tem os diabos maus. Aí no Novo Testamento, essa história já é absolutamente hegemônica. O sofrimento das pessoas passa a ser explicado pela presença, pela infestação do diabo. E a divindade, então, foi alterada, foi modificada. A compreensão da divindade foi alterada, modificada. Yahvé passa a ser um Deus bonzinho, e não mais um Deus soberano. E Yahvé, o Deus cristão, não é mais, teologicamente, um Deus soberano. Ele é um Deus bom. E, em termos de teologia, ou você é bom, ou você é soberano. Até porque os teólogos explicam as coisas ruins que acontecem dizendo que há uma lei da justiça feita pelo próprio Deus, a que ele é obrigado a cumprir.
Bem, se um Deus é obrigado a cumprir, é porque ele já não é mais Deus, né? Deus é mesmo a lei que o obriga a cumprir. É como Jesus no Novo Testamento, nos 3 sinóticos. Os sinóticos são obrigados a dizer que Jesus veio cumprir a lei. Não, ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Logo, se ele é obrigado a cumprir a lei, é porque ele é menor do que a lei. Se Deus é obrigado a cumprir uma lei de justiça, qualquer que seja a lei, é porque essa lei é maior do que ele. Digam-me quem fez a lei e não me venham com um círculo vicioso. Eu faço a lei e eu me obrigo a cumprir a lei. Por quê? Porque há um imperativo moral em mim que me obriga a fazer a lei, a cumprir a lei. Ou seja, então o imperativo moral é Deus e não Deus é Deus. Ou seja, é uma racionalização que tenta salvar o que não tem salvação. O dualismo é o fim da soberania. O dualismo é o fim de uma teologia que faz sentido. Porque a teologia de um Deus bom, que é confrontado na sua bondade e impedido de garantir o bem para as suas criaturas por conta de estagiários, de demônios que não são deuses, são anjos que fazem o mal, convenhamos, é uma péssima teologia. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Vai um café aí.